Podcast Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Com Luiz Valério. Olá você, meu amigo e minha amiga, você que gosta de acompanhar os bastidores da política, a você cidadão, cidadã que quer contribuir de forma mais decisiva com o seu município, com a sua cidade. Estamos de volta com uma nova edição do podcast Direto ao Ponto, o seu podcast de política. São muitos os assuntos que nós temos para falar neste episódio, mas eu vou me esforçar, prometo, para não fazer um comentário tão longo assim. O fato é que temos vozes de autoridades em relação aos últimos acontecimentos para colocarmos nesse episódio, para deixar ele, além de mais informativo, mais atrativo para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Veja só, faltava apenas um empurrãozinho da sociedade organizada para que as coisas começassem a acontecer. O descalabro estava flagrante. A farra da reeleição corria solta nas assembleias legislativas, inclusive aqui em Roraima, mas tudo leva a crer que essa prática vai ficar no passado. O Supremo Tribunal Federal, provocado por partidos políticos, primeiro defenestrou Jalcer Renier da presidência da Assembleia Legislativa de Roraima. Em seguida, apiou do poder Eduardo Botelho na Assembleia do Mato Grosso. E como no efeito dominó, decisões semelhantes vão sendo tomadas ou podem ser tomadas em relação ao poder legislativo de vários estados brasileiros, onde coronéis, representantes da velha política de sempre, se entronizaram como verdadeiros donos desses parlamentos. A primeira decisão atingiu o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado foram obrigados a adotar a rotatividade na presidência, o que é muito mais legítimo e democrático. Depois, no efeito dominó, a decisão foi sendo aplicada às casas legislativas estaduais, começando por Roraima, depois no Mato Grosso, e tem outras 8 ações em relação a outros 8 estados brasileiros. Esses são fatos que devem ser comemorados, pois significam que, com algum interesse, erros e aberrações políticas podem ser corrigidos. É isso aí, meu amigo e minha amiga, nós estamos no ar com o podcast Direto ao Ponto, o seu podcast de política, desnudando os bastidores do poder, comentando muitas coisas que alguns gostariam muito de deixar embaixo do tapete, que ninguém soubesse. E ainda falando sobre a questão das assembleias legislativas, meu amigo e minha amiga, o ministro Alexandre de Moraes, o mesmo que mandou afastar o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, também impediu a renovação do mandato do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Outra notícia nesse mesmo sentido é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer proibindo a recondução de membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima aos mesmos cargos quando do escrutínio para segundo biênio da legislatura. Esse é um entendimento que tende a ter um efeito cascata em todas as assembleias legislativas do Brasil. Só relembrando, primeiro foi afastado o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalcer Renier. Depois foi impedido de tomar posse o presidente da Assembleia do Mato Grosso, Eduardo Botelho. Agora o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. E assim sucessivamente, porque tem mais 7 ações tramitando no Supremo Tribunal Federal para evitar a continuidade de mandatos que vem aí de forma sucessiva há anos, como no estado do Piauí, por exemplo. Investigada por desvio de recursos e apontada como sendo um dos gargalos enfrentados pela Secretaria de Saúde do Estado de Roraima no que diz respeito ao atendimento à população, a Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde, a Copebras, está vendo seu reinado terminar aqui em Roraima. O secretário de Saúde, Marcelo Lopes, anunciou na tarde desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, numa entrevista coletiva no Palácio do Governo, que a chamada Cooperativa dos Médicos está sendo sepultada aqui no estado. Agora,
os médicos eram contratados de forma direta pelo governo sem nenhum atravessador. Eu não sei se você sabe ou se você lembra, meu amigo e minha amiga, mas a Copebras foi motivo de matéria nacional, lembro bem, no jornal Hoje, depois no Jornal Nacional, além dos jornais locais aqui em Roraima, por conta de um esquema ou de vários esquemas de desvio de recursos públicos, de serviços não prestados aos governos que a contratava. Aqui em Roraima, é sabido por todos que médicos dessa cooperativa recebiam por plantões que não davam. Pacientes ficavam sem atendimento, chegavam no hospital procurando médico, não tinha médico, ainda que lá na escala tivesse o nome deles. E aí a Polícia Civil investigou, isso virou um inquérito policial, uma investigação profunda que mostrou o quanto a Copebras era um antro de corrupção aqui no estado de Roraima. O secretário Marcelo Lopes, da Saúde, comenta sobre o rompimento desse contrato do governo do estado com a Copebras. Nós não teremos mais intermediário entre o prestador de serviço médico para o cidadão e o governo do estado. Nós estaremos tratando diretamente com esses profissionais. Então, o profissional, seja ele concursado, que nós estamos valorizando a partir de agora, acabamos de demonstrar, seja ele seletivado, que está ocupando uma vaga que no futuro será de um concursado, irá tratar as questões da saúde pública com o próprio governo, com a CESAL, e não mais com uma empresa terceirizada que nem sempre cumpre o seu papel, como nós sabemos, veiculado pela própria imprensa, as dificuldades que o governo sofre a vários governos. O governador Antônio Denardi deu passo à frente, determinou e a gente cumpriu. É um novo modelo de regime de plantão, um novo modelo de produtividade, da contratação direta. Nós estabelecemos o valor da correção, porque parte desse dinheiro que era pago ficava nas mãos de uma empresa. Nós corrigimos o valor do plantão para que todo o dinheiro fosse pago diretamente aos médicos. Contrapartida, a gente pede uma eficiência maior, o cumprimento de carga horária de trabalho, cumprimento na totalidade dos plantões, e os médicos receberam com uma boa notícia e se comprometeram a fazer isso. E se você quer manter contato com o podcast Direto ao Ponto, mande e-mail para luis.valerio.silva@gmail.com ou mande mensagem de WhatsApp no número 95991 35 8757. Meu amigo e minha amiga, eu lembro a você que eu lancei o livro A Explosão do Podcast. Se você tem interesse em aprender como se faz um podcast de qualidade, para você colocar para o público seus conhecimentos nas mais diversas áreas, esse meu livro guia ensina desde os princípios e conceitos básicos do que é um podcast, perpassando por todas as ferramentas, programas, plataformas que você pode usar para colocar o seu podcast no ar. Então é isso, se você tem interesse, vai lá na Amazon e procura pela expressão Explosão do Podcast e compra o seu exemplar. Outro acontecimento marcante aqui para os servidores da saúde em Roraima foi a apresentação, também nesta sexta-feira, dia 26, do chamado Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração Unificado dos Trabalhadores da Saúde. Algo impensável até bem pouco tempo. Os médicos, uma parte deles, não queria sentar para conversar com assistentes de enfermagem, com auxiliares de enfermagem. Eles eram como água e óleo, não se misturavam. Não aceitavam discutir um PCCR em comum. Mas isso foi sendo trabalhado por este governo e chegou-se ao ponto de, nesta sexta-feira, dia 26, ser apresentado o PCCR unificado, garantindo 43% de reajuste salarial para todas as categorias, sendo que os médicos que ganham mais vão receber em 3 parcelas e os demais servidores vão receber esse reajuste em 2 parcelas, de forma escalonada. É outro avanço na área da saúde. É o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, corrigindo uma injustiça dos governos anteriores, das gestões anteriores, unificando o PCCR da saúde de todas as categorias, inclusive os médicos. E a saúde, ela que acumulava uma perca, uma inflação de 27,5%, está sendo proposto agora e que já foi acordado com as categorias um reajuste de 43%. Essa correção vai colocar em dia, vamos dizer assim, recuperar as perdas e o ganho real também, colocando o salário da saúde do estado de Roraima
entre os estados mais remunerados do Brasil. Isso para valorizar os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente no combate à pandemia e também para corrigir injustiças históricas com esses profissionais. E o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, do MDB, resolveu endurecer as medidas restritivas de combate à Covid-19. Isso porque aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, algumas pessoas não estão nem aí para a letalidade do coronavírus. Andam pelas ruas sem máscaras, participam de aglomeração, não seguem as normas de isolamento social. E aí, para preservar a vida, segundo o prefeito, ele decidiu endurecer as regras para tentar conter o avanço da Covid-19 aqui na capital. Entre as medidas adotadas por Arthur Henrique está a prorrogação do decreto que já estava em vigor desde o dia 15 de fevereiro. Esse decreto seguirá valendo até o dia 10 de março, a começar de segunda-feira, dia 1º, até o dia 10. No próximo final de semana, nos dias 6 e 7, sábado e domingo, não será permitida a abertura de nenhum estabelecimento comercial, seja de produtos, seja de serviços ou de lazer. O decreto estabelece ainda que, a partir do dia 1º de março, estabelecimentos comerciais como hipermercados, supermercados, atacarejos, postos de combustíveis, lojas de conveniência, mercearias, padarias, lanchonetes, restaurantes, bares e similares, além de igrejas, missas, cultos, academias e estabelecimentos de atividades esportivas, só poderão funcionar das 8 da manhã às 8 da noite. Nesse mesmo período, todo o comércio não citado anteriormente, além de clínicas e consultórios que prestam serviços não essenciais e demais ramos de prestação de serviços em geral, estarão autorizados a funcionar das 9 da manhã às 9 da noite. Os 2 shopping centers da capital poderão funcionar das 10 da manhã às 10 da noite, exceto no final de semana, em que nenhuma atividade comercial não essencial não será permitida, que é exatamente nos dias 6 e 7 de março. O prefeito explicou que nos dias úteis poderão funcionar sem restrição de horário os serviços de assistência à saúde, farmácias e drogarias. No final de semana, correspondente aos dias 6 e 7, esses estabelecimentos poderão funcionar sem restrição. Então, são novas medidas adotadas para tentar conter aí o avanço da Covid-19. Aqui em Roraima já são mais de 1.100 mortes. Eu digo sempre, parece pouco se você olha de longe, mas para nossa realidade, com um estado com pouco mais de 600 mil habitantes, esse número é exorbitante. Olhando de forma mais solidária, se fosse uma vida, seria muito. Se fossem 10 vidas perdidas, seria um absurdo. Imagine mais de 1.100 vidas. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Este foi mais um episódio do podcast Direto ao Ponto. Eu volto na próxima sexta-feira. Um abraço a todos. Até lá! Direto ao Ponto.